Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal. Aqui quem fala é o Harrison da Soft Data e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um tema super interessante. A gente vai estar falando sobre quais os itens que impactam no investimento de WMS, tá? Então a gente vai entender ali quais são os itens que eu devo considerar no momento que eu estou estruturando um projeto de WMS dentro da minha empresa. Então, se você está buscando aí mais informações sobre o sistema de WMS, quer saber se o sistema de WMS gera ROI ou não, quer saber quais são os itens que eu preciso considerar ali no investimento que eu vou fazer nesse projeto, fica comigo até o final desse vídeo que com certeza eu vou trazer alguns insights para você, tá? Bom, vamos lá pessoal. Quando a gente fala desses fatores, né, que que a gente considera no investimento de WMS, eu gosto de trazer, para a gente ir numa linha de raciocínio bem interessante, eu gosto de trazer o estoque para uma perspectiva diferente. Basicamente, o estoque ele pode ser enxergado de diversas perspectivas. Tem a perspectiva geral, onde eu vou estar olhando para o estoque como um bem tangível, que a empresa tem para vender, abastecer uma linha de produção, por exemplo. Tem a perspectiva contábil, que basicamente eu vou estar olhando para o estoque como um ativo circulante que impacta no resultado da empresa através do CPV, que é o custo de produto vendido. E a perspectiva que eu gostaria de focar aqui, já que a gente vai estar olhando para os custos ali que impactam num projeto de WMS, é a perspectiva gerencial estratégica, onde a gente olha ali o estoque como um investimento de capital que deve ser otimizado visando gerar rentabilidade para a minha empresa. E quando a gente olha para essa perspectiva, eu gosto muito de comparar o estoque como um banco, né? Imagina que o produto que você tem dentro do seu armazém, ele vai ser um dinheiro e o estoque é o banco que guarda esse dinheiro. No banco, por exemplo, você tem os seus investimentos, as suas aplicações. Imagina se você não tivesse visibilidade dessa aplicação, né? Por exemplo, o que está me dando prejuízo, quais foram as movimentações financeiras que o meu assessor fez no último mês. Se eu não tenho essa visibilidade, fica difícil saber o que está indo bem, o que está indo mal, o que precisa otimizar, tá? Então a gente fica perdido. E é aí que entra o sistema de WMS. Justamente o sistema de WMS ele entra para ajudar nesse processo de gestão da movimentação do armazém. E por que uma empresa implementaria um projeto de WMS? A gente pode resumir isso em dois motivos: produtividade e controle. Então, basicamente, uma empresa investe no WMS para ter mais produtividade, ou seja, fazer mais com menos recurso, fazer mais com o mesmo recurso que eu tenho, melhorar o processo de separação, o tempo de separação, atender melhor ali o meu cliente final. E controle, né, que seria, de fato, eu entender o que está acontecendo dentro do meu armazém, quais foram as movimentações que foram feitas, quando que aquele produto foi tirado daquele determinado local e foi colocado no outro, quem que fez aquela movimentação, quanto tempo que durou aquela movimentação. Então, basicamente, o sistema de WMS ele vai trazer esses benefícios, né, que aí vão estar linkados ao item de produtividade e controle. Quando a gente olha para essa perspectiva, né, que o estoque ele vai ser um ativo, ele sendo um ativo, eu preciso gerenciar ele de uma forma que eu consiga extrair o mais retorno possível sobre aquele ativo que está no estoque. O WMS ele não vai ser um custo, ele vai ser um investimento, tá? Por isso que eu gosto de mudar essa perspectiva, porque a gente olhando o estoque como sendo um ativo, a gente entende que o WMS, na verdade, ele vai ser uma ferramenta que vai ajudar a minha empresa a extrair o máximo de valor possível do estoque, tá? Então, o WMS, basicamente, ele gera ROI através de fatores relacionados ao aumento de produtividade e controle. E se você ainda tem dúvida se o WMS gera ROI, clica aqui no card que vai estar aparecendo aqui em cima desse vídeo, em algum local aqui em cima, para assistir o último vídeo que a gente fez, a gente basicamente trouxe ali como calcular o ROI de um projeto de WMS. Então assiste lá esse vídeo que está imperdível. E quais são os fatores que vão impactar nesse investimento de WMS? Basicamente, tem vários fatores que você precisa considerar, mas eu trouxe aqui simplesmente 4. O primeiro dele é o software em si, ou seja, qual o sistema de WMS que eu vou querer implementar. O segundo é o hardware, ou seja, às vezes vai ser necessário eu alugar ou contratar coletores, impressoras para fazer o projeto de WMS rodar. Consultoria e estrutura/layout, né, que seria alterações ali na estrutura física. No software, a gente tem ali dois modelos de software no mercado, tem o SaaS e o in-house. O SaaS basicamente é o software na nuvem e o in-house é o software que você pode instalar ali dentro do servidor da sua empresa, tá? O mercado está caminhando muito para o SaaS, mas ainda tem essa possibilidade do in-house e é interessante você saber dessas duas modalidades, porque dependendo da modalidade que a sua empresa entender que é a melhor a se seguir,
pode variar os custos ali que você vai ter, o investimento que você vai ter com relação ao sistema de WMS. Basicamente, o sistema de WMS ele é formado pela implementação. A implementação ali a gente tem o fator de complexidade barra horas. Então a gente entende qual é a complexidade do projeto, o tamanho do projeto e quantas horas vão ser necessárias para implementar aquele projeto. E a mensalidade basicamente é o fator de quantidade de usuários. Geralmente aí muitas empresas no mercado que são fornecedores de WMS, eles cobram mensalidade de acordo com a quantidade ali de usuários que você vai colocar dentro do projeto. Olhando para o hardware, né, então coletores, impressora, infra, então você precisa entender dentro da sua operação, dentro do seu contexto, o que você vai precisar contratar. Aí você tem duas opções. Você pode adquirir esses equipamentos, né? Ou seja, eu vou comprar o coletor, esse coletor vai ser meu, ou eu posso contratar uma empresa prestadora de serviço que vai me alugar esse equipamento. A gente sempre recomenda aos nossos clientes alugar, porque se você adquirir aquele equipamento, por exemplo, ele estragar, for extraviado, acontecer alguma coisa com ele, você vai ter que mandar ele para manutenção e essa manutenção muitas vezes não vai te dar um outro equipamento para colocar no lugar dele. Então você vai ter que esperar aquela manutenção acontecer para poder colocar aquele equipamento de novo para funcionar. Já alugando esse equipamento, a prestadora de serviço, quando acontecer alguma coisa ali com um coletor, com uma impressora, ela vem traz outro equipamento para você enquanto aquele equipamento vai para manutenção. E aí a tua operação ela não sofre as consequências aí relacionadas à parte de manutenção desses equipamentos, tá? Consultoria. Consultoria é um item bem interessante, tem muitas empresas que contratam consultores, empresas de consultoria para ajustes finos ali nos processos logísticos e trazer boas práticas de mercado. E aí, na consultoria, se você for contratar uma consultoria para ajustar os seus processos antes de implementar um sistema de WMS, que isso é uma boa prática, tá? Não adianta você implementar o WMS dentro de um processo que não funciona. Então, se você for contratar, tem o fator hora, e aí pode variar muito, tá? Tem consultorias muito grandes, tem consultores pequenos, né? Então, dependendo da consultoria que você vai contratar, esse valor pode variar bastante. E a estrutura e layout, e às vezes a gente, num processo de implementação do WMS, se entende-se que é interessante fazer algum ajuste na estrutura física do armazém. Aí isso pode gerar um custo, né? Ou seja, você pode ter que contratar uma empresa terceira para fazer essa movimentação, pode ter que comprar ali algum porta-pallet, alguma coisa nesse sentido. Então é preciso analisar ali no seu contexto o que vai ser interessante ali ajustar, ou às vezes, muitas vezes não é necessário fazer ajuste nenhum, tá? E para consolidar tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, vamos olhar para esse exemplo aqui fictício, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa fictícia e valores totalmente fictícios, só para a gente finalizar aqui o entendimento, essa linha de raciocínio que eu trouxe para vocês. Então imagina que a gente tem aqui uma indústria com um armazém de 500 posições, tem 10 colaboradores trabalhando ali dentro desse processo logístico. Os processos internos dessa indústria são bem definidos, ou seja, é uma estrutura de processos que funciona muito bem. A estrutura de armazém é eficiente, a estrutura física é muito bem separada ali dentro, funciona muito bem já. E eles querem implementar o sistema apenas na etapa de expedição, ou seja, por exemplo, ele não quer colocar na parte de produção, ele só quer colocar na expedição. É um armazém que tem uma estrutura física que funciona, tem processos internos bem definidos que funcionam já, tem ali 10 colaboradores e 500 posições. Então, aqui fica claro que a gente já consegue entender qual que é a complexidade desse projeto, o número de usuários, se vai ser necessário fazer alguma alteração no processo ou não, se vai ser necessário fazer alguma alteração na estrutura do armazém ou não, e aonde o cliente quer fazer a implementação. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o valor unitário total, tá? Para alguns itens aqui a gente tem o valor unitário e outros itens não vamos ter, tá? Então, por exemplo, para a implementação do WMS, a implementação é o fator horas, então quantas horas vão ser necessárias ali para implementar esse sistema de WMS. Nesse caso aqui, a gente colocou só um valor fictício, né, de 40 mil reais. Então, essa empresa vai ter que investir aqui 40 mil reais uma única vez para implementar o projeto de WMS. Na mensalidade, como esse cliente ele tem 10 usuários, vamos supor aqui que o valor de mensalidade por usuário é 300 reais, então ele vai ter que investir ali 3 mil reais por mês, 300 vezes 10.
A mensalidade de coletores, então, ela vai variar também a quantidade de coletores que eu vou estar colocando, né? Então, nesse modelo aqui a gente colocou como se fosse alugar, então a gente colocou R$ 250 ali por coletor, e a gente vai ter ali uma mensalidade de R$ 2.500. Como esse cliente aqui contratou o software de WMS da SoftData, não vai ser necessário ele contratar uma consultoria, porque aqui na SoftData a gente já entrega esse processo de consultoria ali embarcado em todo o projeto de WMS que a gente traz para dentro de casa, tá? E a estrutura de layout também não vai ser necessário fazer nenhum tipo de alteração. Então a gente vê nesse exemplo fictício aqui com valores fictícios, que esse cliente ele vai ter um investimento mensal de R$ 5.500 mais 40 mil que ele vai pagar uma única vez para fazer a implementação do projeto, tá? Dependendo da empresa que você for contratar o WMS, esses valores aqui podem mudar bastante, tá? Então, estou passando para vocês aqui só um exemplo fictício para consolidar todos os itens ali que eu falei anteriormente e vocês entenderem na prática como que ficaria ali essa estrutura de investimento ali para um projeto de WMS. Então, tem fornecedor de WMS muito grande no mercado, que às vezes o investimento vai ser maior, tem empresas mais pequenas que o investimento vai ser menor, tá? Então você precisa analisar, fazer diversas cotações para entender qual empresa que vai entregar um projeto que se adeque melhor ao contexto do seu negócio, tá? Então, pessoal, me digam aí o que vocês acharam desse material que a gente estruturou para vocês aqui. Se isso ajudou vocês ou não, né? Se vocês tinham ideia que quando a gente fala de WMS, a gente não está falando só da mensalidade da implementação, tem outros fatores que eu preciso considerar ali, como consultoria, como hardware, como infraestrutura, tá? Então comenta aqui embaixo desse vídeo o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se você conhece aí algum colega da área logística que está pensando em implementar o WMS, compartilhe esse vídeo que com certeza vai estar ajudando, tá? E se vocês quiserem conhecer a ferramenta de WMS da SoftData, aqui embaixo nos comentários também eu vou deixar um link que leva para a página onde a gente apresenta o nosso software de WMS para vocês. E se vocês quiserem ali um atendimento para entender um pouco mais, é só se inscrever nessa página que vai ser um prazer aí estar atendendo vocês, tá? Então não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.